Olá, queridos amigos, bem-vindos, né, aqui à TV Nova Luz, ao Centro Espírita Jorge Niemeyer, onde estamos continuando os estudos das obras de André Luiz na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando o livro Ação e Reação na psicografia de Chico Xavier e hoje nós estamos começando um novo capítulo, o capítulo 7, que é sobre uma conversação preciosa, que é como se fosse uma continuação do capítulo anterior, onde eles vão conversar, né, com o ministro Sânzio da Mansão Paz. Então, é aí a Thelma vai recordar um pouquinho para a gente sobre o que nós falamos, para dar continuidade a esse capítulo, que é como se fosse agora uma segunda parte dessa conversa com esse ministro. É isso, né, Thelma? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É isso mesmo, é a continuação, né, daquela cena que a gente estava acompanhando no capítulo 6, né? A gente viu aí o ministro com aquela sua bondade, a sua luz, a sua evolução espiritual envolvendo a todos aqueles, né, com essas vibrações amorosas e a humildade desse ministro, né, que tem me trazido assim uma admiração muito grande. Então, a gente viu ali que ele está naquela reunião que é feita na colônia, né? E colônia não, na mansão, né? É feita ali algumas vezes para eles programam essa reunião com esses espíritos mais evoluídos que vêm, no caso do ministro, ele está vindo lá de nosso lar, né, para fazer as considerações e programações necessárias para aqueles espíritos que vão reencarnar. No caso aqui, eles estão analisando o caso do Antônio Olímpio, né? Que ele vai reencarnar, ele precisa de reencarnar, e chega uma irmã, uma companheira que é a irmã Alzira, aonde ela é colocada a par dessa necessidade e ela se propõe a ajudar, né? Então ela foi a esposa dele na encarnação passada, viveram juntos alguns anos. Então ela vai novamente retornar ao mundo físico como esposa dele, né? Vão casar novamente e ele vai renascer na casa do filho que ainda está encarnado, né? Então, aí, relembrando para a gente aquela passagem de Jesus, né, na terceira e na quarta geração, estão retornando aí os espíritos que fizeram parte, né? Então, nossos filhos se retornando como netos. Então, ele vai ser neto, né? Aliás, filho do filho, e vai casar com essa moça que vai renascer, que é o espírito da irmã Alzira, né? Então, vai ser uma encarnação naturalmente difícil, né? Ou não, dependendo de cada um deles, mas acredito que eles vão receber aí dois espíritos, né? Que são os irmãos do Antônio Olímpio. Então, acredito que vai haver bem alguns conflitos nessa família que nós não vamos saber, né? Mas estamos assim, conjecturando. Então é isso que aconteceu. E agora vai continuar essa conversa. Agora o irmão, o ministro Sânzio, vai trazer muitos esclarecimentos assim bem interessantes, né? Por isso que chama conversações preciosas, né? Que realmente vão ser preciosas. Aí falando com o André e o Silas, né? E para nós também. E é isso. E aí a Vamos Márcia nós. vai ver. Ah, diga. Não, é isso, vamos nós. Vamos, né, conver, porque quando eles começaram nessa reunião de oração para ter essas orientações, né, do ministro, depois até o André Luiz e o Hilário perguntaram, mas nós vamos poder fazer pergunta? Aí o Druso falou, É, claro, vocês vão poder fazer pergunta, desde que não sejam perguntas de cunho pessoal, né, mas perguntas ele no vai falar geral para eu nisso de novo revisar. agora, né? Vai falar de Vai novo. falar de novo. E, enfim, então acabou o atendimento, como a Thelma falou, né, de todo o trabalho da Mansão Paz, e agora ele vai estar ali ensinando, né? E é isso que nós vamos ver aí, a conversação preciosa.
Então ele diz assim, o André, facilitando-nos a tarefa, o Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sâncio, informando que estudávamos em alguns problemas da mansão as leis de causalidade. Vocês lembram que eles foram para lá justamente para estudar as leis de causa e efeito, ação e reação. Anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor. O grande mensageiro, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. E aí ele fala, o ministro Sanzio, né? A dor, sim, a dor, murmurou compadecido, como se auscultasse transcendente que estão nos escaninhos da própria alma. E fitando-nos, a Hilário e a mim, com inesperada ternura, acentuou quase doce. Podemos passar, Thelma? Ou você quer comentar Podemos. uma coisa? Não, é comentar essa questão dele, ele como ministro, né? A gente fica pensando assim, poxa, ministro, será que tem reminiscências do passado? Claro, né? Todos nós temos, né? As nossas dores, os nossos conflitos, e eles estão lá, a gente vai ver isso aí, né? E aí isso é interessante, porque a gente já pensa que esses companheiros estão prontos, né? Você vê aí numa pergunta, no pensamento, ele lembra, né, das questões que estavam lá na sua alma. Eu fico. É porque assim a gente acaba dando quase que spoiler, né? Mas a gente vê eu lembro sempre muito do livro Sexo e Destino, né? Que o próprio ali, o orientador é aquele que, né, ainda tem essas dores dentro dele, né? Então é isso. Assim como a gente já viu nos outros capítulos que o André fica intrigado com o próprio Druso, que está ali já há 50 anos, mas que parece que dentro dele ainda tem uma dor também grande, né? Mas nesse slide o que me chama a atenção também é como você também falou, né? Dessa simplicidade, dessa humildade desse ministro, que ele se coloca muito junto daqueles que estão ali, né? Não mostrando essa hierarquia, essa posição hierárquica. Então, isso também é bem É a interessante. postura daqueles que já galgaram o patamar do amor, né, da bondade, porque são Isso, simples de coração, não são vaidosos, então já isso, lidaram com essa questão, já baniram da sua, é, da sua alma, né, essas questões de se acharem o que a gente aqui tem ainda, né, achar melhor do que o outro, porque que o está numa outro. posição mais de maior destaque ou de importância. Ele se nivela. A gente viu no capítulo 6 onde ele coloca ali o André, né, os meninos ali da equipe, se sentindo inferiores, ele se coloca, né, em igualdade com eles, porque é uma coisa maravilhosa isso, né? E aí ele vai falar a dor, né? Ele estuda a dor igualmente, meus filhos. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. A gente lembra que o ministério que ele dirige é o da regeneração, então, com certeza, ele deve lidar com Com muitas muitas pessoas, né? questões. Isso. Então, eu trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despinhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Esse aqui me chamou e a gente viu, né, Thelma? A gente viu no livro Obreiros da Vida Eterna e todos os outros nessas viagens, nessas visitas, nessas empreitadas deles nos abismos, que ninguém está ali sozinho, que sempre tem as caravanas desses abnegados trabalhadores que ficam ali, né, se revezando
e indo aos abismos, quer dizer, esperando que um gesto mínimo de algum daqueles que estão ali possa, que o coração possa se abrir, nesse momento eles são resgatados. Assim como foi com André Luiz, não é? Então, assim, e é o que o ministro diz, que por mais que ele vá nesses locais, então isso me chamou a atenção nessa frase, ele nunca deixou de ver alguém esquecido. Todo Ninguém mundo está. tem ali, é só querer, assim, levantar a mão, né? Estou pronto aqui para tentar, né? E, na verdade, esses espíritos não percebem essa ajuda, essa presença, Não, né? Porque eles estão tão animalizados ainda, arraigados aos despojos físicos, à vida que tinha. Então, eles não percebem a ajuda, mas eles não estão abandonados, né? Isso é de um consolo, porque Deus é amor, né? Deus é amor. exatamente. Bom, e aí, registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda, André falando, né? Até ali, não obstante ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. De muitos deles conseguir ensinamentos e observações magistrais, contudo, nenhum, até então, me trouxera ao espírito aquele amálgama de enlevo e carinho, admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Quer dizer, o André estava tocado com aquela fala do ministro, né? Com não a fala, mas aquilo que exteriorizava daquele coração bondoso e Aquela amoroso, né? amorosidade, né, que eles lá emanava ali para todos, né? Uma simplicidade de coração. Esse é o exemplo verdadeiro dos simples de coração, né? Acabou? Vamos, sim, vamos lá. E aí, enquanto Sanzio falava, generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça. Mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Guardava a ideia de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Sem que me fosse possível governar a minha comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Não pude saber se o Hilário estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sânzio somente dominado por sua grandeza humilde. Olha, então assim, a gente percebe, porque às vezes a gente fica pensando, sabe, Thelma, se esse falar doce, se isso às vezes não é algo que é falso, né? Que você exterioriza aquilo para você causar uma impressão. E Uhum. o que André está falando para a gente, que isso era tão dele, já era tão daquele ser evoluído, aquele ser amoroso, que isso já emanava cintilações roxo-prateadas que saíam aqui do chakra decoronário dele e que com certeza aquilo Envolvendo a todos. envolvendo a todos. Então ele assim, um magnetismo que ele sabia exteriorizar. Quer dizer, ele emanava essa amorosidade, esse amor por todos aqueles que estavam lá. E lembrando que ele estava falando desses sofredores, provavelmente todas essas emanações estavam indo também para esses sofredores, né? Não é? Eu fico pensando se nós estivéssemos à frente de Jesus, né? Como é que Não é? seria? Porque um aprendiz, um estudioso, um trabalhador dedicado consegue adquirir essa mansidão, né, de coração, esse magnetismo puro de amor. Imagina Jesus, Pois é. Nós temos uma caminhada longa, né, Thelma? não é? Estou nem falando de chegar a E Jesus, não. é por isso que Dona Amélia, nos livros dela, ela fala, né, que Jesus ele envolvia multidões, multidões. Né? Quando ele vinha lá no barco, aquelas pessoas ali na areia já estavam envolvidos por aquele magnetismo imenso que só um olhar aquelas pessoas já se sentiam menos sofridas do que era. É isso aqui. E aí o André falava assim: de onde vinha, Senhor?
Ele se perguntava, né, no íntimo do coração dele, aquele ser tocado de gloriosa simplicidade. Onde eu conhecera aqueles olhos belos e translúcidos? Em que lugar lhe receberam um dia o orvalho de amor divino, assim como o verme perdido na furna assimila a bênção do sol? E aí o ministro percebeu minha emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz. E como se quisesse acordar-me para a bênção das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais e responderei quanto puder. Anotei-lhe a nobre intenção e confiei meu equilíbrio. Grande benfeitor, aí ele vai perguntar ao André. Exclamei comovido, buscando esquecer, né, os meus próprios sentimentos. Poderíamos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? O que significa a palavra, né, o karma? Mas aqui, antes de depois a gente vai entrar nesse processo, mas é interessante, né, porque a gente está tão emocionado, começa a olhar para si próprio, né? E Druso já Então, tinha falado para ele, né? isso, ele Olha, repete, né, aquela coisa não se atém a questões particulares, né? E aí o ministro ele já está começando assim, será que pode ser que ele já realmente já tenha estado com esse espírito em nosso lar, né? E ele está recordando das sensações, né? Mas ele falou, não vamos pensar nisso agora, que agora é sobre as questões. E engraçado que ele não diz assim, não vou, meu filho, não vou responder aquele, não. Ele fala pergunte, ele fala na afirmativo, né? Sobre questões não pessoais, e eu vou responder. Né? É muito interessante, né, Thelma? A forma de falar, né? A maneira dele falar, porque ele podia falar assim, ó, só vou responder questões pertinentes ao tema, né? Ele não tem essa forma, né, que nós às vezes usamos, né? Somos aí exercendo uma certa autoridade, né? Não, ele se coloca ali, responda, pergunte coisas que vai servir para todos, né? Todo mundo, né? E a questão de. Agora até me fugiu, mas enfim. Mas é isso. É essa Volte lá. forma aí dele ver. Não, eu não. Vamos lá, vamos continuar aí agora, que o André então pergunta, ele queria entender sobre essa questão do karma. E aí o Sanzio retomou a posição que lhe era habitual, junto ao espelho cristalino, quer dizer, ele foi mais lá para perto do espelho, vocês lembram que era um espelho grande, né, que era da onde ele se materializou. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito, quer dizer, uma linguagem lá dos hindus, quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos, raças, estados e instituições. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Vamos deixar esse parágrafo, depois eu vou voltar ao primeiro, né, que é interessante. Depois a gente lê até de novo isso, que ele vai continuar explicando essa parte aí. Quando ele coloca que é tudo aquilo que a gente tem de crédito e de débito, né? O karma, do que a gente traz, né, das nossas vidas, do que a gente fez de bom, que a gente, às vezes, tem gente que acha que a palavra karma, isso é o seu karma, mas você tem um karma bom e um karma ruim junto de você mesmo, né? De coisas como ele está colocando aqui, né? De coisas boas e de débitos e de créditos que a gente tem junto, né? E o mais interessante, quando ele fala, Thelma, que nós temos karmas individuais, de cada um de nós, mas também tem karmas dos povos, de uma Sim, sim. comunidade, de Na raças coletividade.
de estados e de instituições, de países, né, de raças, povos, né, de países, o karma, né, determinados países e de uma cidade. Por Por exemplo, exemplo, nós, uma guerra, não ela é? gera karmas para os países, gera karmas para aqueles que incentivaram essa guerra. A gente está vivendo isso agora, né? Aqueles que se beneficiam com essa guerra. Então, tudo isso criam créditos e débitos, né? Exatamente. Individuais e coletivos. Imaginou? É. E aí eu vou ler de novo esse parágrafo aqui de baixo, aí a gente passa para o outro, que ele vai continuar essa explicação, né? E aí ele fala assim: para melhor entender o karma ou a conta do destino criada por nós mesmos, porque essa conta somos nós que criamos, né? Uhum. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Nas nossas próprias vidas, com o nosso livre-arbítrio. Convém lembrar que o governo da vida, quer dizer, o Pai Maior, né, possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Aí a gente pode continuar, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que ele fala, Thelma. Se no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa. Com ministérios apropriados, a concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. Ele ainda vai continuar, mas vamos parar aqui. Então a gente fica pensando que qualquer. Então, assim, quando ele estava falando ali de países, né, a nossa Terra também, né? O nosso orbe também tem o seu karma. Tem, né? E aí a gente, que ele diz para a gente aqui que a casa de Deus, que tem muitas moradas, que é todo o universo, tem uma administração cósmica, uma vida cósmica, que sabe qual é o destino daquele planeta, o quanto ele ainda vai estar passando aí pelas suas provas e expiações, quando é que ele vai começar já a poder melhorar esse karma dele, né, evoluir em função. Então, o que ele está também tentando nos falar é isso, que desde nós até, né, cada universo, cada pedacinho do universo cumpre as leis de Deus, né? Isso aí está englobado uma porção de coisas, né? A lei É, de distribuição, a lei de liberdade, a lei né? Porque nós usamos o nosso livre-arbítrio, e também vem fazer a gente entender, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: o universo nos dá aquilo que nós damos, né? A vida nos dá aquilo que nós damos à vida, porque é uma lei de retorno, né? Se nós fazemos o bem retorna para nós. Se nós fazemos o mal, nós recebemos de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, essa administração divina, como é que ela computa tudo isso? Né? Através dessas leis. Então, isso é de uma inteligência suprema, né? Que só pode ser Deus, né? Para abraçar todas essas situações e circunstâncias que vão gerar dentro de uma justiça, já pensou? Uma criteriosa justiça, porque Deus é justo, né? As leis de Deus são justas. Então, nada acontece
sob uma falha dessas leis. Interessante, né? E que até para nós é meio complicado a gente É entender isso, né? complexo, é É complexo. complexo mesmo, mas assim, tudo isso ele está dentro da palavra karma. Então, o que ele quer dizer? Levando para essa questão, como ele colocou lá, né? De débitos e de créditos, de ação e de reação, tudo isso vai entrar desde nós até todos os orbes, o universo, tudo seguindo essa lei, né? E aí a E ele gente vai vê, por continuar. exemplo, a lei de ação e reação é essa lei, né? Que tudo que você é, oferece, ou faz, ou escolhe, ou você recebe de volta, né? Então é sempre um dar e receber, né? Em todos os sentidos. E ele vai continuar. E ele fala assim: olha, e nas regiões atormentadas como esta, né, eles estão ali no meio de um abismo, né, varridas por ciclones de dor regenerativa. Vocês lembram do fogo purificador, né, que tinha no, Purificador. então, nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança, olha só o que ele vai falar, a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. E aí a gente viu isso, né, Thelma? Que quando passa o fogo, aqui ele está falando até de ciclones, de dores, né, que eles vêm ali fazendo aquela limpeza, aquela para que aqueles que estão dispostos possam seguir, e os outros vão demorar um pouquinho mais, né? Então ele fala assim, quando eles têm esse fogo purificador, esses ciclones, ele diz aqui, purificar esses caminhos, né, fazer aquela limpeza e circunscrever as manifestações do mal. Porque quando passa esse tipo de... eles acabam ficando confinados em determinado momento. Não tem nem muito a ver, mas assim, a gente, por exemplo, aqui quando a gente está muito tempo e sem chuva e tudo, quando chove, tem Uma uma chuva mais limpeza, violenta, mais forte, né? faz uma limpeza na psicosfera, né, do nosso planeta. A Por mesma mais coisa ele fala aqui. devastador que seja, né? Por mais devastador que seja. As próprias pandemias, né? As próprias. Está tudo dentro da lei de destruição, né? Que vem fazer essa regeneração necessária àquele momento, aquele povo, aquela cidade, aquelas pessoas que estão envolvidas naquelas situações, circunstâncias. A gente fica muito pensando, né, esses acidentes que ocorrem, né, aqui foi falado de questões que abrangem, né? Há poucos dias teve aí, acho que na China, né? Alguma coisa assim. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma significação que só Deus, né, vai poder entender. Nós E a não gente temos vê, ainda condição evolutiva para entender os exatamente. mecanismos dessa lei, né? Nem E, julgar, nem nada. A gente só sabe que tudo está dentro da bondade de Deus e da permissão divina, né? e é o que ele está colocando, que por essa contabilidade divina e essas hierarquias, ele fala que quando vêm esses ciclones, eles têm poderes competentes, quer dizer, delegados a eles e a outros espíritos cobrar, fiscalizar, reajustar e recuperar quantos que foram devedores dessa lei, não é isso? Então, ele tem a função de purificar caminhos e deixar o mal restrito, para que ele não continue contaminando outros, né? E aí ele fala que as religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores, porquanto nas primeiras, quer dizer, lá no céu, encontramos a crescente glorificação do universo,
E na segunda, quer dizer, as zonas inferiores, a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Então, assim, essa visão não é uma visão de total, não, sem razão de ser. Ela realmente é isso. A única questão é a gente achar que dessas zonas purgatórias a gente não vai sair. Essa é a questão desse equívoco, porque a Existe o gente sofrimento, sim, né? existe, mas a gente sai dele, a gente nunca vai estar no inferno eterno, né? E o que a gente vai entendendo é que esse sofrimento que existe nas zonas trevosas, eles fazem parte dessa dor regenerativa. Tem um porquê, né? Até que esses espíritos despertem para a luz, para o amor. Isso é um processo que a gente não sabe quantos séculos vão durar, né? Mas vai depender, a gente vai ver isso mais à frente. É isso. E vamos nós. Então, ante o intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversação, ele pergunta com interesse, né, o André? Comove saber que, sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, gerando valores infinitos de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação de bens universais. E aí o ministro fala para ele, efetivamente não poderia ser de outro modo, quer dizer, André Luiz está fazendo uma afirmação, né? E o ministro fala para ele bondoso, em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os acervos da vida, desde as mais remotas constelações ao último grânulo de poeira subatômica, pertence a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo que está feito. Esse conceito que ele vai botar a partir daqui agora é algo tão profundo que a gente vai ver. Uhum. Olha que ele está colocando aqui, né, Thelma? Que tudo, desde os acervos da vida, desde as mais remotas constelações, lá os primeiros primórdios da criação do universo, até o último grânulozinho de poeira subatômica, pertence a Deus e não a nós. Por isso ele é a sabedoria suprema, né? Causa de todas as coisas, né? É. E ele vai continuar falando aí, acho bem, olha, ele fala assim: assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. Óbvio, né? Se a gente não tiver discernimento, a gente não tem responsabilidade sobre Uhum. aquele ato. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou em outros mundos, gasta, em verdade, o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais, riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições, rótulos honoríferos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória soberana. Quer dizer, Thelma, nós não somos Seremos donos sempre de nada, usufrutuários. de nada. Interessante que a gente pensa, por exemplo, quando estamos encarnados, a gente já tem essa noção. Mas ele diz aqui que, mesmo desencarnado, nós precisamos de ter certeza disso, de conhecer, saber sobre isso, né? Os mundos espirituais, tudo aquilo que nós somos
continuamos a ser usufrutuários, não nos pertence, pertence a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E até materialmente a gente destrói tudo, Thelma. É só a gente ver o que a gente faz com o nosso próprio planeta, que não é nada nosso. O que, que a gente acaba, o que, que a gente faz com as nossas vidas, o que, que a gente faz com tanto orgulho e vaidade dos títulos que a gente tem. Não é porque é tudo recurso do Pai. Porque se não nos desse inteligência, que também é dele, nós não teríamos condições de ter títulos, de ter nada disso, né? Então, assim, nada. Então, ele bota aqui patrimônio material, riquezas da inteligência, né? Veículos de manifestação, que é o nosso corpo, né? Que é o nosso veículo de O manifestação. nosso tempo, ele fala do Nosso tempo. tempo também, todo minuto ele vai falar disso também. Afeições, os nossos amores, amizades, seres da nossa família, rótulos, títulos, tudo é do Pai maior que tem a misericórdia por nós e nos permite ter, né? Mas tudo é título precário, quer dizer, não é nosso. E nós Não é nosso. fazemos tanta questão, né, dessas riquezas materiais, desses títulos, principalmente, né? Agimos, por exemplo, com o nosso corpo como se ele fosse nosso, fazemos dele o que quisermos, né? Tiramos a vida e usamos o nosso tempo de maneira errada. E no mundo espiritual continuamos a fazer assim, né? A agir dessa forma, porque a gente vê o sofrimento dos espíritos que estão lá, preocupados, como foi o caso do Antônio Olímpio, né? Preocupado com as questões da herança, preocupado com as. Né? Então, a gente vê que no mundo espiritual o espírito continua a agir da mesma forma viciosa moralmente que ele agiu aqui, encarnado. Exatamente. E assim a gente vai agora no próximo slide para terminar essa parte. Ele diz também, olha, a gente vai parar na fala do ministro, né? Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas de energias de Deus, que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte que a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Aí o André diz que lembrou-se instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano, em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afeto, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo, que o André coloca aqui, né? Então a gente vê quanto a gente tem um conceito errado, né, Thelma? E a maior parte da De humanidade. tudo nós vamos ser pedido de conta. Antes de você continuar, não tem um texto que eu não consigo lembrar de quem é, Thelma, que fala da nossa conta. Dá conta da sua administração, é Paulo. Não, eu sei, mas tem um texto de um espírito, né, na psicografia, Chico, que ele vai falando, olha, quanto que você já gastou disso, 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 uma vida de 15, 20 anos, a conta é gigantesca em todos os sentidos Tem da uma vida mensagem material, num desses livros do que eu Emmanuel, não um dos consigo 4 lembrar de quem livros, é. que ele fala sobre isso, comentando essa fala de Paulo, que nós É, somos usufrutuários de tudo que nós isso. utilizamos. E a maioria, a gente fica pensando, né? A maioria das pessoas, da humanidade, falamos em humanidade, se acham donos, né? Donos dos recursos, donos das propriedades, donos dos títulos, faz uma questão imensa desses títulos, né? Humilhando as pessoas, o próprio poder, né? Que nós somos detentores, às vezes, numa profissão que nós exercemos, né? Ali
o homem de hoje se acha o dono do mundo, né? Quando ele tira a vida de uma pessoa pela sua cor, porque ele parece com uma outra que pratica crime, quando ele mata injustamente, achando que ele é um criminoso. Quantas pessoas perdem a vida sendo mortos por enganos, né? Usando do quê? Do poder, porque não tem esse cuidado de observar, vai pelo impulso, vai pela ação, pelo impulso. Eu posso, eu faço. Então, isso causa uma dor muito grande, né? Porque parece que a cada dia isso piora na nossa sociedade, né? Basta a gente ligar os nossos aparelhos e ver, acompanhar as notícias do dia a dia, né? Então, a gente fica muito pensativo aonde o homem vai chegar com essa ignorância, né? Então, é preciso da dor. Aí vem a dor, né? Aí precisa Exatamente. da dor. E aí é Até, isso, né? né? E aí nós vamos parar um pouquinho por aqui, porque essa conversa é longa. Por enquanto, ele começou ainda a discernir, falar sobre o karma e essas questões. Aí depois eles, meninos... Aí André Luiz perguntou... agora eu me esqueci qual foi a outra pergunta dele. E eles ainda vão falar sobre um monte de coisa, o bem e o mal e tudo. Nós vamos dar uma paradinha aqui. E na semana que vem a gente continua com esse capítulo de vários ensinamentos do ministro Sanzio para o nosso conhecimento também, né? E, às vezes a gente até já tinha esse conhecimento, mas a gente precisa ser sacudido de E vez em vai quando por isso, relembrando, né? O estudo faz a gente relembrando. rever, né, as questões. Eu não sei se a gente falou no início, né, mas esse capítulo nós vamos ter 3 partes, né? Porque é um capítulo grande, denso, e são questões, né? Você vê aí o próprio karma, deu para nós comentarmos bastante essa questão das escolhas, do livre-arbítrio, da falsa liberdade que nós achamos que temos, né? Porque a gente acha que a gente tem liberdade total para agir, para escolher, para... Não é assim, né? Não é bem assim. Então, esse capítulo vem trazendo vários temas importantes aí, falando do bem e do mal que a gente vai ver mais à frente, né? Isso E é aí. isso, Marcos. Então, acabamos Então, aí a primeira parte. queridos, que possamos ficar na paz de Jesus. Espero que vocês também continuem nos estudos. Não esqueçam de deixar o seu like, que isso ajuda bastante o nosso canal, a TV Nova Luz, o Centro Espírita Jorge Niemeyer e aqueles outros queridos que também reproduzem esse programa. E que nós possamos, então, estar juntos na semana que vem. Até lá, não é isso, Thelma? É isso mesmo. Até lá, se Deus quiser, fique com Deus, com Jesus, e vamos em frente no estudo, no aprendizado e na ação, né?